Boa noite. Então vamos orar nessa noite gloriosa. Não sei o que você está precisando, mas existe alguém que sabe. Quando você se conecta com Deus, não é algo difícil. É algo simples. Porque Deus é um Deus simples. O que Deus quer de você, de mim e de você nessa noite? Ele quer teu coração. Ele quer a sua atenção. Ele quer que você olhe para Ele. Porque Deus não é contra você. Ele é por você. Ele é um bom Pai. Então, se Ele é um bom Pai, Ele fará o melhor por você. E o detalhe mais importante para entendermos é que Deus nos amou primeiro. Quando você chegou nesse mundo, Ele já sabia que você chegaria. Lá no Jardim do Éden, antes da fundação do mundo, Ele sabia que você estaria nessa geração. E Ele tem um plano perfeito para você e para mim. Então, o nosso grande desafio é descobrir esse plano perfeito que Deus traçou unicamente para cada um de nós. Então, toda a provisão que você precisa e que eu preciso, Ele já providenciou. Nessa noite eu quero falar um pouco sobre apostasia. Eu quero falar um pouco sobre os conselhos que Paulo deu a Timóteo. Porque a última pessoa que recebeu a carta do apóstolo Paulo foi Timóteo. E ele disse para Timóteo, eu acho que é muito pertinente o que enfrentamos hoje. Porque você não deve ignorar a velocidade de heresias que estão acontecendo nos nossos dias. Tem Bíblias de todas as traduções, e a grande maioria são contrário àquilo que a palavra de Deus diz. Então as pessoas compram Bíblias pela capa, então eles fazem as capas bonitas, letra gigante, toda dourada, fazem Bíblias para os jovens. Então você fica achando porque está escrito Bíblia, você acha é a palavra de Deus. Só que tem uma porção de heresias nessas escrituras. Então você tem que saber qual Bíblia você vai comprar. Principalmente agora eles tentam mexer, coloca Nova Almeida, eles começam a mudar os títulos para te atrair. Então existe a tradução coerente, Ferreira de Almeida, revista atualizada, compre essa. Comece a entender que a Bíblia também, King James, atualizada, não a de 9.600 e pouco. Tem muitas coisas, você tem que começar a entender que não é porque uma pessoa prega Jesus que o resto do que ela fala está certo. Ela pode dizer para você, olha, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E o resto que ela fala para você é totalmente o oposto do que a Bíblia diz. E nunca existiu tantas heresias nos púlpitos como hoje. Então você tem que tomar muito cuidado para quem você está permitindo que seja a voz na sua vida. Quem que você está ouvindo? Você sabe exatamente como é a vida dessa pessoa? Então não é porque a pessoa prega ou porque ela tem uma porção de seguidores na internet que ela fala a verdade. Você tem que começar a entender que a palavra de Deus não é motivação, não é fala motivacional. Não é aquela música por trás, aquele banquinho, aquele violão que vai levando você às emoções. É fácil manipular as emoções das pessoas. É muito fácil, isso você aprende. Você faz um curso e você aprende facilmente como manipular as emoções. Só que o evangelho não é isso, é vida e vida em grande abundância. Então comece a entender que o evangelho é muito simples. Na realidade, para você vencer nessa terra, você passa pela cruz de Cristo. Cruz é morte, você tem que morrer a sua vida. Você tem que simplesmente entender que a vida hoje em você é Ele vivendo. Então você tem que começar a compreender que o menor tempo da sua caminhada é agora. Eu posso viver 120 anos, mas o que é 120 anos perto da eternidade? E o diabo tem medo de você.
Ele tem medo que você descubra o poder do Evangelho na sua vida. Ele tem medo que você descubra que quando você entra naquele lugar secreto e você começa a orar, tudo muda. As coisas mudam. Porque Deus é bom. E Ele é fiel. Então você talvez esteja caindo sempre no mesmo lugar porque você está sendo enganado pela sua carne, pelo diabo, pelas suas emoções. Deus não é contra você. Rita, bebi todas. Deus não é contra você. Você quer levantar e andar novamente? Rita, eu usei droga a noite toda. Você foi batizado com o Espírito Santo? Então ore. Ore no Espírito. Oração em língua não tem nada a ver com as suas emoções. Nem com a sua mente natural. Nós temos que começar a compreender que Deus é a nossa força, Ele é a nossa ajuda, Ele é o nosso socorro, nossa torre forte. Fiz tudo errado, tudo bem, ok, levanta, sacode a poeira e continua. Você não deve parar. Você tem que sempre estar aquecendo o seu coração com a verdade da palavra. Não é sentimento. Eu posso contar nos dedos, só nessa mão, quantas vezes eu fui orar que eu me senti muito emocionada. Porque orar não tem nada a ver com a emoção. Tem a ver com aquilo que você realmente sabe sobre a palavra, que Ele é a verdade. Todas as vezes que eu entro naquele lugar secreto, eu sei, não importa o que a minha alma grite para mim, não importa o que as minhas emoções estão dizendo para mim, eu sei que Deus está me ouvindo, porque Ele me ama. Ele me amou primeiro. Eu nem existi, Ele me amou. Ele sabia que eu chegaria morta nesse mundo. Ele sabia que você chegaria à terra por meio da família adâmica. E Ele me amou, Ele te busca, Ele me busca. Ele vai te buscar e vai me buscar até o último dia da nossa vida nessa terra. Então, o meu conselho para você é que todos nós, nessa noite, vamos ouvir os conselhos de Paulo para Timóteo. Porque os conselhos de Paulo para Timóteo são reais nos nossos dias. Não pense que as pessoas vão te aplaudir pelas suas escolhas. Não vão. Quando eu nasci de novo, quando eu escolhi ser batizada nas águas, não foi muito agradável para minha família. Aliás, nem apareceram no meu batismo. Então, você tem que começar a entender que tem escolhas que são suas escolhas. Você escolhe andar com Deus. Você escolhe amá-lo. Você escolhe obedecer. Você escolhe que a palavra de Deus é a verdade sobre tudo e sobre todos. Hoje, pela manhã, eu falava com a Marília, a gente estava fazendo algumas coisas de mudança do site, a gente vai mudar essa aparência, vamos dar uma repaginada no site do Ministério, deixar ele mais ágil, mais fácil, e ela está trabalhando nisso para mim. Ela é muito boa de arte. E a gente estava escolhendo algumas coisas, e na hora que você está vendo algumas coisas na internet, aparece algumas propagandas e tal. E aí, de repente, começa a aparecer muita propaganda, às vezes, de alimento. É muito comum, coisas para emagrecer. Você come banana, não come banana. Come isso, não come aquilo. E eu estava falando, nossa, olha, você viu quantas coisas, né, sobre alimentos? Ela disse, Rita, se você for ver, tem prós e contras de tudo. Tem gente que diz, coma só banana, não coma banana assim, coma desse jeito. E ela disse, a única verdade é aquilo que está na palavra de Deus. A palavra de Deus é imutável. Não tem nada a ver com alimentos. Tem a ver, você não é saudável. Se você focar que você é saudável porque você come bem, você vai deixar de entender que você é direito seu andar bem e saudável, porque Ele conquistou isso para você. Tudo que Deus criou é bom, dê graças e coma. Nós temos que começar a compreender que a palavra de Deus sempre será a verdade sobre qualquer assunto, qualquer coisa que você puder pensar nessa noite. Sobre casamento, amizades, a palavra de Deus é a verdade. E quando você começa a exaltar a palavra na sua casa, na sua vida, as coisas começam a mudar. E olha que mais interessante,
Paulo falou para Timóteo, Timóteo, eu te dou um conselho, cuida de você. Olha que fácil. Então não tem que cuidar de ninguém, só de você. E você dá trabalho. Muito trabalho. O meu maior problema sou eu mesmo, o maior problema que você enfrenta é você mesma, porque você pode ser o seu melhor amigo, o seu pior inimigo, você pode se jogar para cima ou para baixo, você pode olhar no espelho e falar, eu sou horrível, você pode olhar no espelho e pensar, nossa, eu sou a imagem e semelhança de Deus, e Deus é lindo. É você que escolhe, o que você vai falar. Você pode olhar para o teu filho e falar, nossa, eu tenho uma promessa, meu filho é ramo frutífero do coração de Deus. Ou você pode olhar para ele e falar, ai meu Deus, não sei que eu estava com a cabeça, que eu fui ter filhos. Você que escolhe. Então você tem que fazer a boa escolha nessa noite. Escolha andar na verdade todos os dias. Não importa que ontem você não mandou, tudo bem, ontem passou, você não volta. Ou amanhã você não chegou lá, então escolha hoje. Hoje eu vou escolher. No fim dessa quarta-feira, no último minuto antes de chegar meia-noite, eu faço a boa escolha de me arrepender. Me arrependi, mudei de ideia. Comece a entender que Deus é por você. Então não existe nada que o diabo possa fazer para impedir as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Só existe uma pessoa, aliás, que pode impedir isso, você mesmo. Se você quer acabar com a sua vida, você faça uma única escolha. Eu não vou perdoar ninguém. Eu vou andar do meu jeito, eu não vou perdoar, eu não quero abençoar ninguém. Você vai arrumar uma porção de confusões para a sua própria vida. Porque nós somos a imagem e semelhança do nosso Pai. Nós andamos no amor, nós perdoamos, nós abençoamos. E não é porque eu tenho que sentir isso, é porque Ele diz para mim que Ele derramou o amor dEle dentro de mim. É algo externo, não nasceu de mim, veio dEle para mim. Eu recebi, então eu posso exercitar isso. Você não tem que acordar todos os dias e tentando sentir uma euforia. Todos os dias você faz praticamente as mesmas coisas. Mas você tem dentro de você a certeza de que o teu Pai Celestial tem a sua vida contada nas mãos dele. Que Ele está te vendo, Ele está te olhando. Eu não tenho que sentir alguma coisa para dizer que eu sou feliz ou alegre. Eu tenho a alegria da minha salvação, eu sei para onde eu estou indo. Você tem a alegria da tua salvação. Eu não estou feliz porque eu ganhei uma bicicleta, eu ganhei um carro novo, eu ganhei uma roupa nova. Eu estou feliz porque eu sei que eu tenho dentro de mim a vida abundante dele. Eu sei que quando eu fechar os olhos para este mundo, eu vou abrir para a eternidade, eu estarei com ele. E tem uma porção de coisas à minha frente me esperando para eu viver. E para você também. Só que eu não quero morrer hoje, porque eu quero cumprir o meu chamado. Eu quero ser um vaso útil nas mãos do meu possuidor. Eu quero andar nessa verdade. Eu não quero me enroscar no meio do caminho. Então, vamos orar nessa noite. Vamos ver o que Paulo está dizendo para Timóteo, que vai ser muito bom para nós, porque nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra. Oh, aleluia! Se Jesus não voltar na minha geração, eu irei encontrá-lo do outro lado. Mas eu espero que ele volte na minha geração. Eu espero ver o maior espetáculo da terra. Porque a Bíblia diz que quando Jesus voltar a este mundo vai ser realmente um estardalhaço. Todos os olhos vão ver. Não vai ser como na época da manjedoura, quando ele chegou no silêncio, quieto. Agora, na segunda vinda, todos os olhos, a terra em todas as nações vão ver a glória e o esplendor da chegada dele sobre Jerusalém. E todos aqueles que foram antes de nós estarão vindo com ele. Por isso que o arrebatamento será exatamente no mesmo instante que ele surgir no céu, a igreja será arrebatada.
Então, não te preocupes, aperta o cinto, porque vamos passar pela grande tribulação. Mas vamos passar em poder e glória, para anunciar realmente o quão poderoso Ele é. Então, vamos orar? Comece a pensar que Ele é bom para você. Não fique pensando nas tuas fraquezas. Pense na força dEle nessa noite. A força dEle em você. Ele te ama. Ele me ama. Pai, nós te damos todo louvor nessa noite. Tu és um Deus bom, um Deus santo. Tu és um Deus incrível, sobrenatural, poderoso, maravilhoso, grandioso. O teu nome é santo, Pai. Não existe nada maior do que o poder da tua palavra. A tua palavra é extraordinária, a tua palavra criou todas as coisas. O Senhor está olhando para cada um de nós nessa noite. Os teus olhos são como chamas de fogo sobre nós nessa noite. E o Senhor chama pelo meu nome. O Senhor chama pelo nome de cada pessoa que está comigo nessa noite, Pai. O Senhor tem um plano perfeito, um plano maravilhoso. O Senhor é bom para nós. O Senhor é maravilhoso. A enfermidade não pode permanecer no nosso meio. Nenhuma enfermidade, nenhuma doença pode permanecer no nosso meio. Tu és santo, 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 santo. Tu és maravilhoso, Pai. Tu és extraordinário. Tua palavra é doce, tua palavra é maravilhosa. Tua palavra é gloriosa, é grandiosa demais. Muito obrigada, Pai, pela manifestação de cura no nosso meio. Muito obrigada, Pai, porque o Senhor escreveu os nossos nomes no livro da vida. Obrigada por cada pessoa que está comigo pela internet. Obrigada porque ela é tão abençoada quanto nós nessa noite. Muito obrigada porque o Senhor tem falado conosco. Nós podemos ouvir a instrução do teu Espírito. Nós podemos ouvir, nós podemos obedecer, nós podemos declarar nessa noite que tu és o nosso bom pastor e nada nos faltará. Tu és aquele que caminha conosco pelos pastos verdejantes. Tu és aquele que refrigera nossa alma. Tu és maior do que qualquer situação que possamos enfrentar. Tu és maior do que tudo. Tu és maior do que tudo. Podemos andar sobre as águas. Podemos andar no teu sobrenatural. O Senhor aquieta o nosso coração. O Senhor traz palavra revelada. O Senhor traz entendimento para nós nessa noite, Pai. O Senhor nos guarda, podemos deitar e dormir em paz a noite toda, porque sabemos que o Senhor vela por nós. O Senhor guarda a nossa entrada, guarda a nossa saída. O Senhor nos abençoa, o Senhor revela os nossos corações, Pai. O Senhor nos ama, o Senhor tem cuidado de nós, de nada temos falta. O Senhor tem o melhor para a nossa casa, não temos medo. A nossa casa é salva, os nossos entes queridos são salvos. A nossa casa anda abençoada, a nossa casa é abençoada. As tuas bênçãos estão sobre nós, Pai, todos os dias. O Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos livrado do mal, o Senhor tem nos guardado. O Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é um Deus bom para nós. Nós te amamos, Pai. Obrigada pela presença do Teu Espírito Santo conosco. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele a honra, a Ele a glória. Não existe um Deus maior, não existe um Deus melhor. E o nosso coração nessa noite tem muita gratidão. Nós temos gratidão nessa noite, Pai. E nós temos muito contentamento. De nada temos falta. Oh, aleluia. Antes de eu ir para Timóteo, vamos para 2 Tessalonicenses. Capítulo 2. Nessa carta, Paulo está falando sobre a vinda de Jesus. Ele começa a falar aqui para os irmãos de Tessalonicenses que eles tomassem muito cuidado com a apostasia. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1. E começou a falar para eles que eles tomassem cuidado para não ficarem influenciados por ensinos errados, doutrinas erradas. E você vai entender que tem muitas situações
que a gente acaba se metendo porque a gente não presta muita atenção. Então você não pode... Eu vejo isso, vou reformular meu pensamento. Quando você olha as redes sociais, tem muitas pessoas que postam frases que elas acham bonitas, são bonitas as frases. Só que quem escreveu essa frase? Será que essa pessoa que escreveu essa frase tão linda, será que realmente tudo que ela prega sobre o Evangelho é verdadeiro? Não dá para você pregar, clicar ou curtir ou seguir alguma coisa que você desconhece, que você não sabe, só porque a pessoa diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Tem tantas denominações erradas que estão pregando erro, multiplicou de uma maneira assim, incrível, numa velocidade incrível, por causa também da tecnologia. Se você lê o livro de Daniel, no final de Daniel ele diz que nos últimos dias a ciência iria se multiplicar numa velocidade incrível. E nós estamos vendo isso acontecer. Cada segundo, cada semana tem uma novidade. Tem algo no mercado. Todo ano tem tudo tão novo, tudo tão fácil. E você tem que começar a se proteger da heresia. E é isso que Paulo começou a falar para Timóteo. Se guarda, Timóteo, da apostasia. O que é apostasia? O esfriamento, o afastamento da fé. E como que isso é possível? É possível. Hoje o mundo entrou na igreja. Se você olhar o calendário hoje da igreja, ela segue o calendário do mundo. Tudo que tem festa do mundo, também tem festa na igreja. Todas as comemorações do mundo são comemoradas dentro da igreja. De maneira muito sutil e muito manipulada pelas emoções. E você tem que entender que o Evangelho é simples. É anunciar, é pregar a palavra de Deus com poder. E nós não podemos substituir o poder por ativismo dentro da igreja. E isso está acontecendo. O poder tem que voltar. E como que volta o poder? Só tem um jeito, o caminho da santificação. Não tem outro jeito. É o caminho da mortificação, da santificação. É o crescimento, é o amadurecimento. Temos que deixar de sermos crianças e começarmos a entender a responsabilidade que temos no reino do nosso Pai. Sabe, se sentir que é importante para Deus. Você é importante para Deus, não importa a tua idade. Você é importante para Ele. Ele te ama, Ele se preocupa, Ele se importa, é a palavra correta, Ele se importa com você. Ele quer você. Ele quer sua atenção. Então não tenha medo. Deus é por nós, não é contra nós. E aqui Paulo começa a falar, em 2 Tessalonicenses 2:1. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais, não se remova da vossa, não saia da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Está dizendo, olha, não permita que o vosso modo de crer seja influenciado por outras coisas que não seja a palavra, não permita que a sua maneira de viver seja influenciada por pessoas que não estão vivendo o Evangelho verdadeiro, estão contando mentiras. Não se sinta influenciado, não tenha medo de profecias falsas, não tenha medo da volta de Cristo, porque as pessoas fazem disso uma coisa muito mística, tudo com medo. Pelo contrário, olha para Jesus, o que ele falou lá em Mateus, em Lucas, Mateus 24, Lucas 21, 22. Ele falou, olha, quando vocês começarem a observar que está tendo uma porção de guerras, as coisas estão sendo abaladas, olhem para o alto, alegrem o coração de vocês, eu estou chegando. Olha a diferença. Ele não fala para você ficar com medo, atemorizado. Mas para você não ter medo nem ficar atemorizado, você precisa conhecer o coração do teu Pai Celestial.
Se você não conhece a Deus, você vai ficar muito frágil diante de notícias ou falas mentirosas. Ele começa a falar, porque esse assunto, né, da volta de Jesus é um assunto que todo mundo tem uma porção de coisas para falar, e é profecias, e é isso ou aquilo. Jesus diz, olha, vivam todos os dias como se hoje fosse o último dia. Então viva sempre bem. Viva sempre com o coração firmado na verdade, alegre, sabendo se você partir hoje, você estará com o Senhor. Se Ele chegar hoje, você vai se encontrar com Ele nos altos, nas alturas. Vai acontecer o arrebatamento exatamente no mesmo instante que Ele voltar. Então, qual é o erro de achar que você não vai passar pela grande tribulação? O erro não é pecado, mas se você não se prepara, não se edifica, não se fortalece, você pode até se esfriar da sua fé. Porque você vai ficar achando, Deus vai vir, eu estou na igreja, eu sou bom, eu estou frequentando o lugar, eu me batizei, quem ficar para trás vai sofrer, vai ter isso, vai ter aquilo. Pensa, Deus ama as pessoas. Quem vai anunciar para essas pessoas que Ele é a verdade? Que Ele é bom. É por isso que o avivamento é a força para passarmos sobre qualquer dias que sejam difíceis. Se você tiver o coração avivado, você pode passar por qualquer situação, circunstância, sem medo, sem temor. Pensa na vida de Paulo, um apóstolo poderoso, conhecedor da palavra de Deus. Se você olhar para a vida de Paulo, não é tanto glamour. Você não vai achar nenhum glamour na vida de Paulo. Mas ele deu muito trabalho para o inferno. Muito trabalho. Você tem que dar, aliás, Deus em você. Quanto maior a vida de Deus em nós, mais trabalho você dará para o diabo, para o inferno. É por isso que você tem que sentar e orar. Olha que fácil. Não tem nenhum sacrifício. Não existe mais sacrifício. Não existe mais 7 voltas nas muralhas de Jericó. Não existe mais 21 dias disso, nem 20 dias daquilo, nem 7 semanas. Não existe mais nada. Acabou. Só existe a verdade absoluta de quem você se tornou em Cristo, uma nova criatura. Filho e filha de Deus. Com autoridade. Você tem autoridade. E agora, o que você faz com a sua autoridade? Você joga fora? Você não exerce? A depressão não é senhora da tua vida. O medo não é senhor da tua vida. Miséria não é senhora da tua vida. Nada pode ser senhor ou senhora da tua vida. Você tem um Senhor. O teu Senhor é Jesus. Ele é o príncipe da paz. O diabo já foi vencido. Não dê ibope a ele. Ele só vai conseguir fazer na sua vida o que você deixar. Agora, por que você vai gastar a sua vida atrás do vento, correndo atrás do vento? Se você já sabe os acontecimentos que te aguardam no futuro. Não é melhor você se fortalecer, se edificar? Não é melhor você começar na sua agenda diária, dar um tempo para Deus? De 24 horas do dia, Rita, você não tem nenhuma hora para ficar comigo, filha? Mas você ficou 1 hora lá com a Fran no telefone que eu vi. Ô, Jesus! Ah, mas ficar com a Fran no telefone 1 hora, eu nem vi o tempo passar, então. Tenho o mesmo prazer de ficar 1 hora comigo e não ver o tempo passar. Se edifique, se fortaleça. Comece a pensar um pouquinho sobre isso. Isso não é para te condenar, pelo contrário, é para te acordar. De que a vida continua. Se você der tempo para Deus, você não vai se meter em tantas enrascadas. Porque você vai estar fortalecido. Como você vai enfrentar a enfermidade, enfrentar a falta de trabalho, o desemprego, ou problemas no casamento, ou com filhos, se você não tem edificação?
Você vai cair na cama e vai começar a chorar, desesperada, arrancando os cabelos. Vai começar a entrar em depressão, vai começar a questionar a tua fé, por falta de amadurecimento. Então vamos crescer, vamos amadurecer, vamos orar, vamos nos, sabe, ombro a ombro, exército de Cristo. E ele fala, ninguém, versículo 3, de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então, Paulo começa a falar para Timóteo, para se proteger, como se proteger da apostasia. Pega 2 Timóteo, aleluia, para frente. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Imagina que Paulo está falando para mim e para você nessa noite. Oh, glória! 2 Timóteo 4:1. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra ista, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Exorta, corrige com a sã doutrina, ele está dizendo para Timóteo. Pois haverá tempo, e nós estamos nesse tempo, em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Tem muitas pessoas que só querem ouvir o que convém para elas. Eu quero ouvir esse pregador aqui. Ele fala que eu sou salva para sempre. Não importa o que eu faça com o meu corpo, estou salva. Esse pregador é bom, olha quantos seguidores ele tem. Ele fez teologia, ele fez 10 anos de teologia. Ele conhece grego, aramaico, ele ficou lá em Jerusalém, ele construiu, ele fez uma faculdade. Se você não ler a palavra e não confiar no que Jesus disse, ele disse, olha, eu vou voltar para o Pai, mas eu não vou deixar você, Rita, sozinha. Eu vou enviar para você, filha, o Espírito da verdade, que vai te guiar a toda a verdade. Ele é o mestre da sua nova natureza. Ele tem poder para orar o plano perfeito que eu fiz para você antes da fundação do mundo. Acredita nele, ele é o mestre. Confia no Espírito Santo. Ele não deixou você aos meus cuidados. Ele deixou você e a mim aos cuidados do Espírito Santo. E você tem que olhar e ver se aquele pregador realmente está sendo guiado pelo Espírito Santo. Não é falar só uma verdade. Qual a verdade que ele fala? Que Jesus é o Salvador. O único caminho, a verdade e a vida. Tudo bem. E o que ele fala sobre as outras coisas? É bíblico o que ele fala? Ou não é bíblico? Ele crê no batismo com o Espírito Santo? Ele crê na prática da oração no Espírito? Ele crê que você tem que ser guiado pelo Espírito Santo? Ou ele crê no monte de doutrinas erradas que está sendo usado para disseminar, como tipo paternidade, corrente da prosperidade, de tudo para receber 100 vezes mais, etc, etc. Já imaginou em Jerusalém, Paulo entregando rosas de cura para cada um, para cada fiel na fila? Monte de rosas para abençoar a sua vida. Ou Paulo pregava a palavra, horas a fio. O que Paulo fazia? O que a igreja primitiva fazia? Começa a ler Atos dos Apóstolos. Veja como que a igreja surgiu. Se interesse. Não acredite em qualquer coisa que você ouve. Profecias que na realidade são profetadas. Você já viu alguma oração de Paulo falando, olha, eu estou vendo, Ciciane, que fizeram uma macumba para você, minha filha. Estou vendo que você está realmente
totalmente enrolada, essa feitiçaria é tão forte, precisa de uma reza forte. Vai ter que vir aqui na igreja 7 dias seguidos para orar comigo. E traga uma oferta, vai ser melhor ainda. Já viu Paulo falar isso? Começa a pensar. Quem você se tornou? Quem você é? Autoridade de filho, de filha. Não é chato? O seu pai, ao invés de falar com você, falar com o teu irmão e mandar recado para você, não é chato? Porque o papai veio falar comigo. Porque falou com a minha irmã. Deus fala com você? Não precisa mandar recado, ele fala com você, ele é teu pai. Ele pode usar uma pessoa para confirmar alguma coisa que ele já falou para você. Mas ele fala com você. Ele tem prazer de falar com você. Eu quero te alertar a crescer nessa graça maravilhosa. Comece a entender que Deus, Ele precisa de você. Ele precisa que você ame a doutrina verdadeira. Que você seja realmente um filho. Que as pessoas olhem para você e digam, olha, ele é um filho de Deus, uma filha de Deus. Que as pessoas leiam o Evangelho. Não é porque você prega, não. Você acha que Paulo saía por aí pregando, sem parar? Você não pode pregar para quem não quer te ouvir. Você tem que esperar a pessoa ter fome de te perguntar. Já me meti muito enrascada pregando para quem não queria me ouvir. Eu digo, é horrível, não faça isso. Isso não foi só uma vez, foi inúmeras vezes. Eu vi uma pessoa coitada, porque você acha que você tem que pregar o tempo todo. Não faça isso, que eu já fiz. Ouça a sua irmã mais velha. É uma grande roubada. Você vai espantar a pessoa, ela não quer saber disso. Espera e responda a quem te pergunta. E tome cuidado também, porque muitas vezes é uma grande armadilha. Você está em um lugar, numa festa, alguém faz uma pergunta e só quer te chamando para uma grande cilada. Já caí também em muitas coisas por causa disso, em debates que não levam a lugar nenhum. Então, hoje a minha estratégia é assim. Você quer saber? Tenho o maior prazer de te responder. Passa lá no ministério, leva a tua Bíblia, eu fico a tarde toda com você. Eu não respondo. Porque eu sei que é uma armadilha. Você tem que ter sabedoria de Deus. Você tem que entender que nós somos uma carta lida, que a sua vida muda lugares e situações. Porque aquele que está em mim é maior do que aquele que anda pelo mundo, que é Satanás. Então entenda, eu não tenho que sentir nada para saber que Deus está aqui. Eu não tenho que sentir nenhum arrepio para saber que Ele está aqui. Eu posso não estar vendo, nem tocando, mas eu sei que Ele está aqui. Porque Ele disse que estaria. Quando 2 ou mais estiverem falando a meu respeito, eu estarei ali. Ele está conosco. Então comece a pensar a respeito. Olha Paulo continuando dizendo. Versículo 4. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Eles vão se recusar. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas. Suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre gabalmente o teu ministério. Faça o que tem que ser feito, não fique esperando aplausos. Siga a verdade. Pega 1 Timóteo, depois a gente volta, 1 Timóteo 4. Volta um pouquinho, olha ele falando aqui. Versículo 1 e 2. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Por que eles vão apostatar da fé? Porque eles vão se esfriar da fé. Tem um motivo. Aí ele responde, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Tem demônios ensinando nas igrejas? Tem. Toda doutrina errada é da mente de demônios, doutrinas, heresias. Coisas tão absurdas que você não tem nem coragem de falar. Você ouve cada coisa.
Eu recebo, tem pessoas que eu achava que tinham entendido alguma coisa, mandam para mim. Rita, você já ouviu esse pregador? Ele é maravilhoso, manda o link. E você clica, só de ouvir a primeira, só de olhar o que ele está falando, como ele está falando, você já vê que é totalmente fora do esquema. E a pessoa está totalmente entusiasmada. Pessoas que vivem atrás de conferências e mais conferências, grandes pregadores que eles acham. E não querem ouvir o Espírito Santo. Não querem sentar e passar tempo orando no Espírito para aprender com o mestre da nova natureza. Eu já fiz muitas coisas na minha jornada de fé, muitas coisas erradas. Mas eu saí de cada uma delas, e hoje eu sei que eu saí de cada uma delas porque eu nunca deixei de orar no Espírito Santo. Sempre permaneci, desde o dia que eu fui batizada no Espírito Santo. E alguém me disse que eu precisava orar em línguas para conhecer mais de Deus, eu nunca mais parei. Isso tem me dado muito livramento de muitas coisas. E vai me dar mais ainda se eu permanecer firme. E como que vocês podem se guardar de qualquer tipo de doutrina errada, maligna, que possa encostar em mim? Se vocês também orarem no Espírito Santo. E o dia que eu te subir aqui pregar qualquer heresia, você vai saber que está errado. Porque você está passando tempo com o Espírito Santo. Se você não passar tempo, você vai acreditar em mim? Só existe um jeito de você se guardar da apostasia. Se você passar tempo com o Espírito Santo. Se você ler, conhecer de verdade a palavra de Deus. Com meditação. Aconteceu um fato interessante, mas a gente passamos uma semana aqui orando na sexta-feira. Tem uma sexta-feira do mês, a gente fica o dia todo aqui orando em línguas. E nesse mês de agosto vai ser do dia 12 ao dia 16, se não me engano, a segunda quinzena. Vai ser no dia 5, vai ser no dia 12, acho que do dia 12 ao dia 16. E a Marília estava aqui, porque assim, a gente coloca o Evangelho, escolhemos um Evangelho, um livro da Bíblia para ficar ouvindo e eu ficamos sentados orando em línguas. E naquele dia, naquela hora, estava a Marília, acho que estava a Sônia aqui, a Lila, estava só as três e elas estavam ouvindo o Evangelho de João e de repente a Marília ouviu que aos pés da cruz de Cristo estava a Maria e a irmã dela, Maria Madalena e Maria, esposa de Cefas ou Cleopas, não me lembro agora, está lá em João, acho que João 17, 26, João 17, alguma coisa. E nisso despertou Maria tinha uma irmã, a tia de Jesus estava aos pés da cruz. Ela nunca tinha atentado para esse fato. Ela leu milhões de vezes o Evangelho de João. Maria tinha uma irmã. Jesus, a tia de Jesus, irmã de Maria, estava ali, aos pés da cruz. Quantas coisas passa tão desapercebido para você e para mim? E de repente salta no teu coração e é libertador para você. Porque às vezes doutrinas erradas são tão impregnadas em nós que nós acreditávamos que Maria era a filha única. Não tinha irmã, não tinha ninguém. Isso é importante? Sim, é importante. Se estava escrito ali, é importante. Para mostrar que tudo é muito simples. Jesus veio de maneira legal a este mundo. E venceu legalmente Satanás. Ele é a semente prometida lá em Gênesis. Nascido de mulher que esmagaria a cabeça de Satanás. Depois de milhões e milhões de anos, a terra inteira em trevas, ninguém era vivo, não havia uma luz. Nasceu naquele dia na manjedoura. Uma luz, Cristo, a nova natureza.
E de repente hoje tem milhares e milhares de luzes acesas. O mundo não está mais em trevas, porque eu estou aqui, você está aqui. E milhões estão aqui conosco neste planeta. Nascidos de novo, espírito novo. Isso é poder. Então, comece a entender o poder que existe na sua vida. Olha só, vamos lá. Versículo 2. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Ele começa a falar as doutrinas erradas, que proíbem o casamento, exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos, com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graças, nada é recusável. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Então, pela hipocrisia daqueles que falam mentiras. Pega 1 Timóteo 6. Finalzinho, versículo 20. Depois você pode ler a carta inteira. A primeira e a segunda epístola de Paulo a Timóteo são 2 epístolas que eu amo, são maravilhosas. São muito próprias para os dias de hoje. E tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos, e as contradições do saber, como falsamente lhe chamam, pois alguns, professando, se desviaram da fé. A graça seja convosco. Muitos estão se desviando da fé, por estarem ouvindo doutrinas erradas, pensamentos errados. E nós temos que ficar firmes na doutrina correta. Isso é saudável, isso é bom. É um alimento bom para você crescer saudável diante do teu Pai. Pega Gálatas, olha o que Paulo fala em Gálatas. Volta, Gálatas capítulo 1. Olha Paulo exortando também. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Glória a Jesus. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Vou ler do 6 até o 12. Vou ler do 6 ao 12. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Quer dizer, não sigam outro evangelho, estão passando muito rápido de um evangelho verdadeiro para um que é falso, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja maldito, seja anátema. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja maldito, seja anátema. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. É isso que nós temos que guardar no nosso coração. Pega a Gálatas 3. Olha o versículo 1. Olha o que ele está dizendo para os Gálatas. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Está dizendo, ó Gálatas insensatos, que feitiço é esse? Que vocês estão tão enfeitiçados que vocês esqueceram da visão de Cristo que eu anunciei para vocês. Um Cristo morto, ressuscitado, crucificado. Aí ele continua, quero apenas saber isto de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Esse Espírito aqui não é Espírito Santo. Você recebeu a nova natureza. Você recebeu uma vida nova por meio da lei? Das obras da lei? Ou foi pela pregação da fé? Por ouvir a fé? Nós temos hoje uma nova natureza que não veio de obras, para que ninguém se glorie. Veio dele para nós, gratuitamente.
Exatamente. Por fé em Cristo, pela pregação da fé. Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, você começou na nova natureza, recebendo uma nova vida, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade for em vão. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Aleluia. Pega Efésios 4. Vai para frente um pouquinho. Gálatas, Efésios 4. Glória a Jesus. Olha Paulo falando também aqui em Efésios 4. Versículo 14. Nós temos que crescer, amadurecer para quê? Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Isso, portanto, digo no Senhor, testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração. Ele continua falando, porque não foi assim que você aprendeu com Cristo. Então, nessa noite, vamos entender o que faz esfriar a nossa fé. É doutrina errada, é caminho de erro, é pensamentos que não são firmados na verdade. Não comprem Bíblias porque são linguagens novas, fáceis de eu entender. Porque no meio de tudo aquilo tem apostasia, tem mentira, principalmente em relação à pessoa do Espírito Santo. Porque o ministério na terra hoje é do Espírito Santo. Se você começa a ler Bíblias que não tem a tradução correta, isso vai atrapalhar a tua fé, vai desviá-lo de um caminho santo. Então tome cuidado, não é qualquer pessoa que fala que é de Jesus que você vai ouvir, que você vai dar crédito. Quem é que tem que ter voz na sua vida? Comece a pensar a respeito disso. Porque tem muita igreja, muita denominação recheada de doutrinas erradas, destruindo a fé das pessoas, que estão aprisionando as pessoas numa religiosidade, e religião mata, destrói a nossa fé. Porque o nosso Pai nos fez livres para andarmos na liberdade do Espírito Santo, nessa vida nova que nós temos em Cristo. Amém? Oh, aleluia. Marciana termina a reunião nessa noite orando, cantando, dizendo que Deus é bom, justo e fiel e verdadeiro. Aleluia. Ele é um Deus bom para nós. Então, comece a pensar sobre isso. Guarde a tua fé. Proteja a tua fé. Certo, Duda? Proteja a sua fé. Porque a nossa fé é ela que vence o mundo. Amém? Te amamos, Senhor. Vamos ficar de pé, se preparar para ir para casa. Nós te amamos, Pai, te adoramos. Obrigada, Pai, pela palavra ministrada essa noite. Obrigada, Pai, nós te amamos, te adoramos, Cordeiro Santo. Obrigada, Jesus. Escrevemos na tábua do nosso coração, Pai, a palavra ministrada essa noite. Acolhemos em amor, acolhemos em amor. Obrigada, Pai, nós te amamos. Te adoramos, Cordeiro Santo, digno de ser louvado, digno de ser adorado. O Senhor é digno do meu amor, Pai. Nós te amamos, Pai. Santo de Israel, bendizemos o teu santo nome.
Bendizemos o teu santo nome, Pai. Nós te amamos, te adoramos, Cordeiro Santo. Obrigada, Pai, pelos olhos do nosso coração iluminado. Obrigada, Pai, porque nós temos ouvidos que ouve, Pai, a tua palavra, ouve a tua voz. Obrigada, Pai, obrigada. Somos do Senhor. A nossa vida pertence a ti, Pai, nós te adoramos. Obrigada, Pai, pelos nossos pensamentos, nossas emoções, Pai. A nossa vida alinhada conforme a tua palavra. Te adoramos, Senhor. Ouve-se a voz do Senhor. Ouve-se a voz sobre as águas. Troveja ao Deus da glória. Troveja ao Deus da glória. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Despede chamas de fogo, a sua voz é majestosa. Sim, o Senhor troveja sobre as muitas águas. Te adoramos, Pai, te amamos. Aleluia. Lembrando que amanhã das 3 às 4 temos reunião aqui, tá bom? Então, uma quarta abençoadíssima para você. Amém?